Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Telmo. Nessa aula vamos falar sobre capacitores esféricos, capacitores planos e na aula número 2 vamos falar de associação de capacitores e energia, o armazenamento de energia por capacitores. Logo teremos também a aula de número 3, onde vamos falar da associação de capacitores e resistores. Logo galera, serão 3 aulas para falar sobre esse assunto, beleza? Então vem comigo, vamos dar início então a essa aula de capacitor plano. O que vem a ser um capacitor plano? Vocês estão vendo aqui essas duas placas aqui, A e B? Essas placas são chamadas de armaduras. São placas metálicas onde estão ligadas a um gerador, a essa pilha aqui. Quando você liga essas placas metálicas a um gerador, o que acontece? Há um movimento de elétrons. Elétrons, olha só, que estão ligados na placa A, eles saem dela, vão em direção ao nosso gerador. E elétrons que estão aqui, ó, nessa região, vão em direção à placa B. Logo, há um fluxo de elétrons movimentando aqui nessa placa. Vamos mostrar aqui, ó, nessa animação, vocês podem ver claramente, ó, o que for de elétron vai saindo e vai em direção a outra placa, ok? Quando que isso cessa? Quando atingir o mesmo potencial que a pilha. Se essa pilha tem 12 volts, quando as duas placas tiver 12 volts, aí sim, esse movimento será cessado. Enquanto isso não acontece, vai havendo um movimento de elétrons saindo de uma placa e indo em direção à outra. Até que uma fique totalmente carregada positivamente e a outra fique toda carregada negativamente. Após elas estarem carregadas, a gente pode tirar da bateria e usar essa energia que ela armazena aqui, né, das cargas elétricas para acender uma lâmpada. Olha só que interessante. Ah, é por muito tempo? Não, é momentaneamente. Mas é possível acender uma lâmpada com essa energia armazenada por essas armaduras aqui, né? Essas duas placas metálicas. Beleza, gente? Então, capacitor plano, a ideia de capacitor plano é isso daqui, ó. Essas duas, a gente representa por essas duas barras aqui, ó. Então, todo capacitor, ele vai ser representado por duas barras. E, como eu falei com vocês, fechou o circuito, carregou, esse movimento de corrente elétrica que vai cessar quando eles atingir o potencial. Se a bateria for 12, 20 volts aqui, como no caso aqui, né? O potencial vai aumentando, ó, 15, 10, 15, 20. Atingiu 20, parou, cessou. Ok? É assim que funciona o capacitor plano. Só que não existe, gente, só o capacitor plano. Existe o capacitor plano, o esférico e o cilíndrico, ok? Então, a gente está aqui só mostrando a princípio o capacitor plano. Mas existem outros capacitores. E eles são usados como retificadores, armazenadores de energia e flash fotográfico. Veja só. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Então, galera, nós temos aqui um gerador, um capacitor e uma lâmpada. Eu vou mexer nessa chave aqui, ó. Quando eu viro a chave, eu começo a dar uma carga. Olha só, a corrente vai sair e vai girar aqui, certo? E aqui vai estar carregando. Eu estou dando uma carga no capacitor. Beleza? Quando atingir o mesmo potencial, como eu falei com vocês, essa carga, o capacitor vai estar carregado e essa corrente vai cessar. E aí, quando o capacitor já estiver carregado, eu viro a chave e descarrego o capacitor. Como? Uma corrente faz acender a lâmpada. Onde isso acontece, gente? Um flash. Um flash do seu celular, da câmera fotográfica e assim por diante. Ok? Os capacitores também têm a função de retificadores. Beleza, gente? Então vamos vendo aqui como que calcula a capacitância. Como eu falei com vocês, aqui nós temos uma situação onde o capacitor olha só, ele é esférico. Nós temos uma esfera aqui, por indução ela carrega esse daqui
e externamente acaba ficando carregado positivamente. Então o capacitor pode ser tanto plano ou esférico e até também cilíndrico, beleza? Mas como que calcula essa capacitância? Bom, o capacitor é definido como a carga toda acumulada dividido pela voltagem. Então C, capacitor, é igual a carga dividido pela voltagem. O capacitor, gente, é uma constante, tá? Olha só, a carga é dado em coulomb e a voltagem é dado em volts, beleza? A DDP, né? Para não escrever coulomb por volt, a gente vai chamar de Faraday. Um Faraday significa a unidade de capacitância, tá? Beleza, gente? Então, essa unidade é constante, galera. Como que eles fizeram? À medida que for aumentando, olha só, eu estou aumentando aqui a carga. À medida que eu aumento a carga, olha só o que acontece com a tensão, ela também aumenta. Então, se eu for dividir carga por a DDP ou a tensão aqui, eu sempre vou obter uma constante, que é o nosso capacitor. Temos aqui então alguns capacitores, como eu falei com vocês, o cilíndrico, o plano, o esférico. E o que interessa aqui para a gente são as unidades. Repare que a descrição aqui vem dizendo microfarad. Então o que quer dizer essa unidade? Veja só, o capacitor ele pode vir em milifarad, microfarad, nanofarad ou picofarad. A diferença aqui, mili é 10 elevado a menos 3, micro é 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico vale 10 a menos 12 farad. Beleza? Então nós temos aqui as possíveis unidades que vocês vão encontrar pela frente aí de capacitores. Outra coisa importante que vocês podem reparar aqui, todo capacitor tem uma voltagem. Essa aqui é a voltagem máxima, por exemplo, essa daqui é 10 volts, esse daqui é 63 volts, ok? Isso aqui é 25 volts. Então todo capacitor ele tem também descrito sua voltagem. Se você ultrapassar essa voltagem, ele vai estourar, ok? Ele vai explodir. Então, num caso aqui que estou mostrando para vocês. Show de bola? Então, todo capacitor também tem um limite. Não é só aumentando toda a voltagem e vai aumentando o número de cargas. Tem uma voltagem máxima que ele aguenta. Ok, galera? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Olha só que legal. Aqui nós temos um capacitor cilíndrico. Olha só. Ele vem informando aqui a sua unidade. Ele fala aqui que a capacitância é 1000 microfarad. Então, converta essa capacitância dele em farad. Bom, como a gente viu, microfarad significa o que, gente? 10 a menos 6. Então, eu vou pegar 1000 e multiplicar por 10 a menos 6. Que, fazendo essa conta aí, é só andar as casas, vai dar 10 a menos 3 farad. Beleza? Então, a letra A está feita aí. Supondo que o capacitor esteja ligado a uma bateria de 12 volts, calcule a carga armazenada. Bom, galera, aí vamos usar a fórmula, né? A fórmula diz que capacitância é igual a carga dividido por U, né? Atenção. Então eu vou passar para o outro lado e vamos ter aqui, carga é também capacitância multiplicado por U. Então eu vou pegar a capacitância aqui, que a gente achou na letra A, e vou multiplicar por 12, que é 12 volts. Fazendo essa conta aí, a gente vai ter uma carga de 1,2 vezes 10 a menos 2 coulomb. Essa aí é a carga desse capacitor. Beleza, gente? Vamos ver mais? Vamos ver exemplos então? Exemplo 2 fala o seguinte, olha só. Um condutor isolado possui uma carga de 10 a menos 6 coulomb e um potencial de 10 elevado a terceira volts. Se a carga for alterada para 1,2 microcoulomb, qual deve ser o novo valor do potencial? Bom, galera, aqui a gente se apega ao conceito. Lembre-se, aumenta a carga, aumenta o potencial. Se aumenta o potencial, aumenta a carga e assim por diante, Aquele gráfico. Quem é a constante? A constante é o capacitor. Ele é constante. Então, toda vez que eu dividir a carga por U, eu vou ter o mesmo capacitor, a mesma capacitância, né? Então, eu tenho aqui,
Esse é o valor inicial, ele deu aqui a carga. E ele disse o quê? Nós teve outra carga, ele quer saber o novo potencial. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma igualdade. Antes é igual depois. Nessa aqui, você pode raciocinar do seguinte, gente. Como resolver isso aqui? Você pode multiplicar em cruz e resolver. Ou você vê aqui, ó, daqui para cá, aumentou 1,2. Certo? Então embaixo também, se lá multiplicou por 1,2, embaixo eu vou multiplicar também. É só pegar esse número e multiplicar por 1,2. Logo a resposta é 1,2 vezes 10 elevado à terceira volts. Show? Então, fácil assim. Assim que você resolve uma questão como essa. Ok, galera? Então, é bom dominar o conceito. Saber aquele monte de forma, mas não saber o conceito. Lembrando aqui, para resolver essa questão, eu tive que saber o que, gente? Que o C, o capacitor, é constante. Não importa se a carga aumentou ou a voltagem. Ok? O capacitor aqui é constante. Beleza, né? Então, vamos ver outra situação agora do contato. Nós temos aqui, ó, capacitores esféricos. Repare que o capacitor 1, ele tem uma carga Q1 e uma voltagem V1. 2, Q2, capacitância 2, voltagem V2. V3, capacitância 3, voltagem V3. Esses condutores estão tudo afastados, está tudo de boa aqui. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ligar eles através de um fio condutor. E depois que eu ligo, eles atingem o equilíbrio. Olha lá, a capacitância, como eu falei com vocês, ela mantém-se a mesma. A carga vai mudar. E o potencial elétrico, olha só, vai ser todos iguais. O potencial do capacitor 1 é igual ao do capacitor 2, que é igual ao capacitor 3. Depois que eu ligo um fio, eles têm o quê? O mesmo potencial elétrico. Aí, galera, eu quero saber o que aqui? Qual vai ser as novas cargas? Q1 linha, Q2 linha, QC linha. Q3 linha, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai montar aqui? Primeira coisa que você tem que saber é o princípio da conservação de cargas. As quantidades de carga depois tem que ser igual a antes. Carga não some, gente. Então, se tiver 10 cargas elétricas aqui antes, depois também vai ter que ter 10. Então, a soma da carga Q1 linha com Q2 linha, Q3 linha, vai ter que ser igual à carga Q1, Q2, Q3. Beleza? E sabemos que a gente, para calcular o potencial elétrico, a carga também, a carga Q1 linha, basta multiplicar o capacitor, que é o mesmo, vezes a voltagem. Só que aqui é a voltagem V, a gente não sabe o valor ainda. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? No lugar das cargas Q1, Q2, Q3, eu vou substituir por capacitor vezes a voltagem. Capacitor 2 vezes a voltagem, capacitor 3 vezes a voltagem. A voltagem é a mesma, aqui de baixo, certo? Isso aqui é o depois, gente. O antes está aqui, ó, Q1, Q2, Q3, certo? Aí eu posso botar em evidência, certo? Olha só, por que eu posso botar em evidência? Porque a voltagem é a mesma, então posso colocar isso aqui fora e coloco em evidência. E aí, se eu quero saber a nova voltagem, eu passo para lá dividindo, e aí eu tenho o valor da voltagem. Olha só que interessante. Basta eu somar as cargas Q1, Q2, Q3 e dividir pelas suas capacidades. Então, pessoal, acabou por aí? Não, eu posso também calcular uma outra fórmula aqui. Olha só, sabendo que a carga Q1 é igual ao capacitor vezes a voltagem V1, né? E Q2 é igual ao capacitor 2 vezes voltagem V2, Q3 é igual ao capacitor 3 vezes voltagem 3. Olha só que interessante, eu posso substituir isso aqui, ó. Caso eu não tenha o valor da carga, mas eu tenho os capacitores e as voltagens, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Olha que interessante. Beleza, gente? E por fim, para obtermos a nova carga, Q1 linha, basta a gente substituir, certo? Então, gente, para a gente focar e aprender essas fórmulas, a gente tem que praticar. Então, eu sugiro agora, vamos fazer uns exemplos. Você já pega o seu lápis, sua caneta, bota o seu caderninho do lado, lê o texto e tenta fazer junto comigo, beleza? Dando pausa no vídeo e vem me acompanhando. Para você memorizar isso daqui, a melhor forma de memorizar fórmulas é treinando, fazendo exercício. Então, venha ser um estudante ativo comigo agora, hein? Vamos lá. O exemplo 3 fala o seguinte, olha lá.
São dados 3 condutores carregados, com cargas Q1, Q2, Q3. Olha só, 2 microcoulombs, né? 6 microcoulombs e outro de 10. Respectivamente, e potenciais 3 vezes 10 a terceira, volts, 6 vezes 10 a terceira e 6 vezes 10 a terceira, respectivamente. Esses condutores, supostos bem afastados, são ligados por um fio metálico. Uma vez estabelecido o equilíbrio elétrico, determine o novo potencial comum. B, as novas cargas. Então, na letra A ele quer o novo potencial e B, as novas cargas. Então, a gente vai fazer aquela continha. Olha só, cálculo das capacitâncias, né? Nós temos isso daqui. Vamos pegar a carga e dividir pelo potencial. Então, nós temos aqui uma capacitância, ó. Beleza? Porque deu carga e potencial, não deu capacitância, então a gente pode calcular as capacitâncias de cada uma aqui, ó. Olha só, pegando 6, né, que é a carga 2, dividido pelo potencial. Então, nós já achamos aqui, ó. Beleza? Microfarad. Repare que aí temos aqui embaixo a carga já está em micro, então a gente não precisa ficar transformando, a gente mantém um micro no final e vamos só fazendo as contas, beleza? Mas se você quiser também transformar, também daria certo, mas vamos deixar tudo em microfarad mesmo, beleza? Então dividindo carga, a carga já está em micro. Então vamos lá, terceira capacitância, vamos pegar a carga Q3 e dividir por potencial 3. Dividindo isso aqui, a gente vai achar 5 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 3 microfarad. Beleza, achamos todas as capacitâncias. E aí, o que eu vou fazer? Beleza, vou calcular o potencial comum, não é? Quando eu ligar as esferas, elas vão ter o mesmo potencial. Então eu já mostrei anteriormente que o potencial vai ser dado pela soma das cargas dividido pelas capacitâncias, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar as cargas Q1, Q2, Q3 e vou dividir para suas capacitâncias. Olha só que interessante. E em cima, repare que vai dar 8 mais 10 dá 18. E embaixo esse 10 é menos 3, é negativo, passa para cima e ele fica positivo. Então aqui embaixo a gente só resolve tirando o MMC desse daqui, né? Vai dar 3 e o que a gente faz? Soma, né? Soma a galera de cima. Logo a gente vai achar um potencial aí, ó, 5,4 vezes 10 a terceira volts. Esse aí é o potencial comum nelas, beleza? Após, né, forem ligados por um fio metálico. Beleza, então a gente já tem o mesmo potencial todos aqui. Agora, qual vai ser a nova carga? Bom, a nova carga vai ser o capacitor, né, multiplicando por quem? A nova voltagem, né? As novas cargas vão ser Q1, olha só, Q1, né? A nova carga, lembre-se, isso aqui é o Q1, era para ser o Q1 linha, tá, gente? Mas como já está escrito aqui, ó, nova carga, então nem colocaram o Q1 linha. Beleza? Essa nova carga, olha só, vai ser 3,6. Era 2 e passou a ser 3,6. A nova carga agora, de 2, vamos multiplicar aqui, ó, a carga, o capacitor vezes a nova voltagem, né? Então a gente vai achar aqui, ó, 5,4. Então era 6, foi para 5,4, que é 2. E a última carga aqui, ó, vai ser o capacitor 3 multiplicando pela voltagem também. Ok? Então vai dar aqui, ó, 9 microcoulombs. Ok? Então aí nós temos, era 10 e passou para 9 microcoulombs, né? Então nós temos aí as novas cargas. Show de bola, como que calcula isso? Eu espero aí que você tenha acompanhado, ter feito conta junto comigo. Isso aqui é só para te dar o gás para você aprender, tá, a mexer com essa parte do início de capacitores e pegar o conceito, beleza? Tem umas continhas? Mas essas continhas que te fortalecem a memorizar essas fórmulas. Vamos ver mais uma? 4. Essa daqui é mais tranquila. Dois condutores bem afastados de capacitância 0,01 microfarad e o outro 0,2 ou 0,04 microfarad estão eletrizados com carga Q1 400 microcoulombs,
2, 600 microcoulombs, respectivamente. Ligando-os por meio de um fio metálico, quais serão as novas cargas e o novo potencial dos condutores? Bom, vamos lá, mesma coisa. A gente já sabe que o potencial elétrico vai ser esse daqui, gente. Lá a gente fez com 3 cargas, aqui tem 2, vai dar a mesma coisa. Então, a gente tem já a capacitância e já tem a carga. Pô, ficou muito mais fácil. Eu vou pegar, eu vou somar, olha só, nem precisei transformar, né? Tá tudo em micro, certo? Então nem precisa, que já vai cortar micro de cima com micro de baixo. Então somei, dá 1000 dividido por 0,05. Que vamos achar aí um potencial de 2 vezes 10 elevado a 4 volts, né? Então um potencial altíssimo, beleza? A nova carga, o que a gente vai fazer para calcular essa nova carga, gente? A gente vai pegar o capacitor e vamos multiplicar pela nossa voltagem, beleza? O capacitor é 0,01 vezes 2 vezes 10 elevado a 4, beleza? Vamos ter aí 200 microcoulombs. Já a carga 2, eu vou multiplicar 0,04, que é o capacitor dela, pelo potencial, que é 2 vezes 10 a 4. Então a gente vai ter 800 microcoulombs. Beleza, gente? Tranquilo, né? Essa 4 aqui também? Beleza, então vamos fazer mais uma. 5. 3 condutores de mesma capacitância estão eletrizados com carga Q1, Q2, Q3, respectivamente. Prove que, após o contato, as novas cargas serão iguais. Olha só que legal. Prove ainda que a carga comum é a média aritmética de Q1, Q2, Q3. Então, pessoal, vamos montar a linha de raciocínio aqui. As novas cargas, Q1' é igual a capacitor 1 vezes a voltagem, Q2' capacitor 2 vezes a voltagem, Q3' é igual a capacitor 3 vezes a voltagem. A voltagem é a mesma para os 3. Mas se a voltagem é a mesma e os capacitores são iguais, olha só, se eles são iguais, o que a gente vai ter? Então resulta nisso, gente, a mesma carga. Olha só, se eu substituir tudo aqui por C, então vai ficar C vezes V. C vezes V, C vezes V. Então, a capacitância igual, vamos produzir também cargas iguais. Joia? Então, a primeira está provada. E agora, para a gente provar a segunda, nós temos que carga igual a C vezes V, certo? Se eu ficar fazendo isso daqui, para cada uma, naquela formulazinha, eu vou somar os capacitores. Olha só que interessante. E aí eu posso cortar o capacitor de cima com o de baixo e eu tenho a média aritmética. Então quando a gente bota 3 condutores, né, 3 esferas em contato, depois separa, a gente faz a média aritmética entre elas. A gente viu isso aí em contato, eletrização por contato lá, e aqui está a prova disso. Beleza, gente? Bom, questão interessante. Vamos lá para de número 6. 3 condutores de mesma capacitância C, eletrizados, adquirem potenciais 1, 2 e 3, respectivamente. Prove que, após o contato, o potencial comum é igual à média aritmética dos potenciais V1, V2 e V3. Então, para resolver essa questão, gente, o que a gente vai fazer? Olha só. Nós temos isso daqui, que a gente já viu, né? A gente já deduziu, foi aquela segunda lá, forma que a gente deduziu, que aqui a carga a gente substituiu, né? A carga Q1 a gente vai substituir o capacitor 1 vezes o potencial 1. Beleza? Aí está falando 3 condutores de mesma capacitância. Então vamos botar todo mundo C. Olha só que interessante, todo mundo C. Esse C pode botar em evidência e vai ser cortado com C de baixo. Então, quando tiver a mesma capacitância, o potencial pode ser resolvido, achado, olha só, pela média aritmética. É só pegar e dividir. Então, olha só, questões que vier com capacitores iguais, bom, botou em contato, aí você já pensa assim, olha, esses vão ter todos o quê? O mesmo potencial, basta eu somar e dividir. Se for 2, divide por 2, se for 3, divide por 3 e assim por diante. Beleza, gente? Olha só que interessante também. E vamos ver agora para qualquer esfera condutora. Veja só, potencial elétrico, gente, é igual a K, nossa constante eletrostática, K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q sobre R. R a distância.
beleza? O potencial a determinada distância. Então eu vou usar essa fórmula e vou fazer o seguinte, gente, vou multiplicar em cruz e vou deixá-la nesse formato. Por quê? Aqui nós temos carga em cima e potencial embaixo. Olha só, Q sobre U, ou V, né? Também, beleza? Geralmente a gente representa por V, tem livros que representam por V, outros representam por U, né? A mesma coisa, tá? Então, Q sobre U. O que é isso, Q sobre U? Isso é igual a capacitância. Olha que interessante, eu posso calcular a capacitância de uma esfera, de qualquer esfera condutora, fazendo o quê? Dividindo o raio dela pela constante eletrostática. Então a gente tem essa fórmula, olha que bonito, gente. Interessante, né? Então a gente pode, quando for um condutor esférico, a gente pode usar essa fórmula para calcular, certo? A capacitância. Que, gente, tem uma outra coisa. Essa constante K, olha só, ela é igual a 1 sobre 4π, beleza? E esse daqui, gente, é chamada de permissividade absoluta. É um valor, uma constante, tá? Essa permissividade aqui, ó, é uma constante que a gente vai ver lá quando estiver falando sobre capacitores, placas, tá? Mas a gente pode usar ela daqui, ó, substituindo na fórmula. E olha só que interessante, a capacitância pode ser calculada por 4π vezes a permissividade vezes quem? O raio. Olha só, bacana. Beleza, gente? Então a gente acabou de deduzir aqui mais uma formulazinha para usar para calcular capacitores na situação de esfera condutora, tá? Então vamos ver uns exemplos? Olha só. Exemplo 7 fala o seguinte: um condutor isolado no vácuo possui capacitância de 10 elevado a 7 farad. Sabendo que o potencial é de 10 elevado a 4 volts, determine sua carga elétrica. Se o potencial for esférico, qual será o seu raio? Bom, primeiro a gente vai calcular a carga, depois a gente vê esse negócio do raio, beleza? Então ele deu aqui os valores, ó, capacitância, aqui a voltagem, e aqui ele deu a constante, nossa constante K da eletrostática. Então, para calcular a carga, eu vou multiplicar o C pelo V, beleza? Então, calculando isso daqui, ó, nós vamos ter 10 elevado a menos 7 vezes 10 a menos 4, a gente vai ter 10 a menos 3 coulomb. Essa aí é a carga. Então agora vamos determinar o raio, gente. Então tá vendo isso aqui que a gente deduziu? Vamos passar para lá multiplicando e temos o raio é igual ao capacitor vezes a constante eletrostática, beleza? A capacitância é 10 elevado a menos 7 e a constante é 9 vezes 10 a nona. Fazendo esse produto aqui, nós temos um raio de 9 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Esse aí seria o raio do capacitor. Porra, um capacitor gigante, né? Beleza? Então aí nós temos aí 900 metros, né? Coisa de louco, né? Beleza, vamos ver aqui outro exemplo. Então, exemplo 8. Considerando a Terra como um condutor esférico imerso no vácuo, calcule sua capacitância eletrostática. Admita que o raio da Terra seja igual a 6,3 vezes 10 elevado a sexta metros. Bom, a gente vai usar esses dados aqui, né? Então vamos lá. Vamos calcular então a capacitância da Terra. Vamos pegar esse valor e vou dividir. E a gente acha 7 vezes 10 elevado a menos 4 Faraday. Então esse aqui é o valor. Que também, gente, para não ficar desse número estranho assim, olha só, em 700 microfarad. O que eu faço para transformar? Bom, a vírgula está aqui perto do 7. Se eu andar uma, duas, fica 700. O que vai acontecer com o expoente aqui? Eu estou andando a vírgula para a direita, ele vai continuar diminuindo. Vai 10 a menos 5, 10 a menos 6. Olha só que interessante, né? Então eu posso deixar microfarad. Então é só andar as casas aqui e transformar ele nessa unidade que aqui que é mais comum de se trabalhar. Show de bola? Então essa aí seria a capacitância da Terra, 700 microfarad. Exemplo 9. Tem dois condutores de raio R1 e R2, estando o primeiro eletrizado com uma carga Q1 e o segundo neutro. Ligando-os por meio de um fio metálico
quais serão as novas cargas. Repare que agora, galera, nós estamos relacionando através dos raios. Nós temos o Q1, ele tem um raio R1, e o Q2, né, que é neutro, tá? É zero, e raio R2. Aí eu ligo para um fio metálico que a gente já sabe que vão ter o quê? O potencial V, um novo potencial, beleza? E a nova carga vai ser Q1 linha e Q2 linha, ok? Então, o que a gente vai fazer? O novo potencial, gente, vai ser dado pela soma das cargas. Lembre-se que a segunda carga é zero. Então, Q1 mais zero vai ficar Q1. E embaixo vai ser a soma dos capacitores, beleza? De cada um. Bom, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A nova carga é igual ao capacitor 1 vezes quem? O potencial, beleza? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai multiplicar, olha só, pelo potencial, que é igual a Q1 sobre a soma dos capacitores. Beleza? Olha só que interessante. Então, fazendo isso aqui, agora o que a gente vai fazer amanhã? Vamos substituir, como o capacitor é esférico, vamos substituir R sobre K0, beleza? Nos lugares dos capacitores. E repare que eu posso fazer o seguinte, olha só, cortar. Quando isso aqui, ó, usando aquela propriedade de fração, repete o numerador, inverte o denominador, cortar. E aí a gente tem aqui essa nova fórmula. Olha só, a fórmula para calcular quando duas esferas tiverem o quê? Raios diferentes. Beleza, gente? De modo análogo, a gente pode fazer também por o Q2, beleza? A nova carga Q2 que ele vai possuir. Basta fazer o quê? R2 dividido por a soma R1 mais R2 multiplicado pela carga Q1. Beleza, galera? Então acabamos de deduzir aqui uma nova fórmula para vocês quando envolver capacitores e de capacitores de raios diferentes. Beleza? Então, gente, aqui no final temos uma discussãozinha. Olha só, se os raios dos dois forem iguais, somar e dividir por 2. Os dois vão ter o quê? A mesma carga. Beleza? Então, é só fazer a média aritmética. Olha só que interessante, né? Então, agora, se R2 for muito maior que R1, olha só, é como se fosse o fio terra. A gente liga alguma coisa que está eletrizada, por exemplo, a geladeira à terra. A terra é muito maior que a nossa geladeira. Então, a gente ia considerar a nossa geladeira, a carga Q1, como aproximadamente zero a nova carga. Beleza? Que vai ser, então, igual o Q2, a carga de Q2. Ok? Então, é um exemplo, mais ou menos, para você aí ter uma noção disso daqui. Se te pedir uma questão teórica, assim, né? Com relação à dimensão também. Beleza, vamos lá, vamos pegar esse exercício, esse exemplo número 10 aqui, ele fala o seguinte, olha lá. Considere duas esferas de cobre de mesmo diâmetro, agora estou falando de diâmetro, olha só. 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros, e a outra 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Inicialmente isoladas, muito afastadas e carregadas com uma carga de menos 21 vezes 10 a menos 6 coulomb e uma carga positiva de 35 vezes 10 a menos 6 coulomb, respectivamente. Liga-se as esferas por meio de um fio de cobre muito fino. Após estabelecer o equilíbrio eletrostático, as cargas nas esferas serão, respectivamente... Então, galera, vamos ter que fazer uns cálculos. Deu diâmetro. Então, primeira coisa, vamos transformar esse diâmetro que está aqui, ó, em metro, em raio. Basta dividir por 2. Lembre-se, o diâmetro é a distância de um ponto ao outro. Raio é a metade do diâmetro. Então, vou fazer isso aqui por o diâmetro da esfera 1 e da esfera 2. Agora, vamos pegar aqui a carga, beleza? A carga Q1, a carga Q2. Beleza, potencial. Como que a gente resolve o potencial? Após o contato, o potencial é o que, gente? O mesmo. Então a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. A soma das cargas dividido por quem? Pelos capacitores. Fazendo esse cálculo aqui, só que agora, no lugar do capacitor, a gente vai usar o raio sobre a constante eletrostática, beleza, gente? Então, fazendo isso daqui, ó, a gente vai ter essa formulazinha maravilhosa, olha só.
constante K, né? A gente vai cortar, passa para lá, cortar não, a gente vai botar em evidência nesse caso aqui, né? A constante K tem nos dois lados, a gente pode botar lá em evidência e, usando a propriedade de frações, a gente inverte ela aqui, ó, beleza? Então aí, essa aqui é a forma para a gente calcular nosso potencial. Bom, mas aí ele não quer o potencial, ele quer a carga, então a gente vai fazer isso daqui, ó. Então a gente vai substituir, como a gente quer a carga, no novo potencial. Olha só que interessante. No lugar do capacitor 1, eu vou botar a raio 1 sobre a constante. E no lugar do potencial, esse potencial que a gente achou aqui, ó. Olha só que interessante. Eu vou cortar esses dois aqui. E aí nós temos uma fórmula para a nossa carga bonitinha aqui. Beleza? Mesma coisa, né, gente? Então vamos lá. Vamos substituir os valores. Olha só, quando eu efetuar essa soma, 35 menos 21 vai dar 14. Aqui vai dar 7. Esses dois aqui eu posso cortar. E aí nós temos o novo valor para a carga Q1. A Q1 vai ser 10 elevado a menos 6 coulombs. Agora vamos lá fazer a mesma coisa. Agora o raio é R2 que a gente vai usar. E analogamente, né, não precisamos fazer todo aquele processo, a gente já sabe que vai dar essa formulazinha linda aqui, beleza? E vou substituir. Fazendo esses cálculos, a gente vai achar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Logo, a resposta seria aqui, ó, a letra B. Bacana, né? Então, é interessante, como eu falei com vocês estarem junto comigo fazendo essas contas. Faz para treinar. Beleza? Se você não fica aí, que para memorizar isso aqui é fazendo continha mesmo. Pegando, tentando fazer e sem olhar e depois ver a resolução. Joia? Vamos lá, vamos para o 11. Qual deve ser o raio de uma esfera condutora para que no vácuo sua capacitância seja igual a 1 farad? É dada a constante. Olha só que interessante, né? Então, vamos lá. O raio vai ser a constante. Eu vou multiplicar por 1. E olha só o raio. 9 vezes 10 a nona metros. Ou seja, 9 vezes 10 elevado a sexta quilômetros. Isso equivale, gente, a 1.400 vezes o raio da Terra. Então, por isso, você nunca vai encontrar a unidade de 1 farad. Sempre vai ser microfarad, nanofarad, milifarad, beleza? Por isso que ele tem essas unidades aqui. Você não vai encontrar 1 farad, porque seria uma coisa absurda, né? 9 vezes aqui, ó, o raio da Terra, então é uma coisa gigantesca. Beleza? Só para você passar e ter uma noção. Agora, galera, vamos entrar em capacitores de placas paralelas. A gente está vendo aqui capacitores esféricos, capacitores cilíndricos. Agora vamos ver aqui capacitores de placas paralelas. Olha só, essas armaduras aqui, ó. Nós temos aqui um lado carregado positivamente, um lado carregado negativamente. Para a gente calcular a capacitância aqui vai ser diretamente proporcional à área. Quanto maior a área dessas placas, ok, que estão em metro quadrado, maior vai ser o acúmulo de cargas ali, né? Então maior vai ser a capacitância. E inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância entre as placas, menor vai ser a capacitância. Beleza? Então essa distância aqui, ó, entre as placas. Show de bola, gente? Então, aí nós temos uma constante, aquela constante que já falei com vocês, que é a permissividade. Então, quando os caras mediram isso aqui, ó, a capacitância, e é diretamente a área, e a capacitância é inversamente proporcional à distância, eles acharam essa constante aqui, ó. Essa constante, gente, é a constante da permissividade no vácuo. Beleza? Ok? E ela faz também parte aqui da constante aqui da lei de Coulomb, ó. Beleza? Então, a gente tem esse valor, né, para calcular a capacitância. Agora, se eu pegar as duas placas e colocar um dielétrico, ou seja, um isolante aqui no meio, o que vai acontecer? Se eu colocar, vamos ter uma nova permissividade que vai acontecer devido ao quê? A esse isolante aqui, ele vai aumentar.
Então a gente, como ele aumenta, a gente vai botar uma constante K multiplicando a capacitância original, que seria aquela no vácuo. Então, pessoal, se entre as placas for colocado algum material dielétrico, né, que é um não condutor, um isolante, devemos substituir. Então, essa permissividade, essa daqui, né, que nós temos aqui no vácuo, por uma, né, permissividade do material. E essa permissividade vai ser calculada, beleza? E aí a gente vai botar uma nova constante aqui. Então, beleza? Então, o capacitor vai passar a ter uma nova constante que vai ficar K vezes a capacitância original. Então, galera, toda vez que a gente adicionar então um material dielétrico, a gente vai usar essa nova fórmula, expressão aqui, né? E é possível a gente calcular também a permissividade relativa, dividindo quem? A nova permissividade, que é maior, pela permissividade do vácuo. Então, a gente consegue uma relação. Repare, quando a gente divide um pelo outro, aqui ó, vai ser igual a 1. Aí, em relação ao A, olha só que interessante, é 1,0006. Em relação à parafina, suponha que a gente coloque aqui entre as placas parafina. Então a gente vai ter uma permissividade relativa de 2,2. Olha só então, cada material a gente vai ter uma nova permissividade, beleza? Relativa. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Olha que interessante, então. Para aumentar a capacitância de um capacitor plano, deve-se, letra A, substituir por um dielétrico por outro de constante dielétrica menor? Não, a constante tem que ser maior. Então, a gente quer aumentar, substituir o dielétrico por outro de constante dielétrica maior. Aí sim. Quando a gente coloca um dielétrico de uma constante maior, a gente aumenta, a gente vai multiplicar por uma nova constante, a constante K. Beleza, gente? Então vamos lá, exemplo 13. As armaduras de um capacitor plano no vácuo apresentam uma área de 0,2 metros quadrados, estão situadas a uma distância de 2 centímetros. Esse capacitor é carregado sobre uma DDP de 1000 volts. Determine, letra A, a capacitância do capacitor. B, a carga elétrica do capacitor. Bom, galera, vamos pegar os dados aqui, ó. Então, a gente vai calcular essa capacitância, mas aí precisamos transformar uma unidade aqui, ó. Nós temos 2 centímetros. 2 centímetros transformado em metro vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, beleza. A área já está em metro também. Por quê? Repare que aqui, ó, nós temos Faraday por metro, tá? Então, a unidade da permissividade aqui, ó. Então, a gente tem que deixar tudo em metro também, galera. Beleza? Então vamos substituir aqui a permissividade, vamos multiplicar agora pela área e dividir pela distância. Fazendo esse cálculo, nós vamos achar uma capacidade de 8,8 vezes 10 elevado a menos 11 farad. Beleza? Então essa aí é a capacitância dessas duas plaquinhas. E agora, e a carga? Bom, para achar a carga, basta a gente fazer aqui, né? A multiplicação Q é igual a U a C vezes U. Então, multiplicando esses dois aqui, ó, a gente vai achar uma carga de 8,8 vezes 10 a menos 8 coulombs. Beleza? Então, dessas duas plaquinhas, achamos a carga e achamos a capacitância. Beleza? Muito tranquilo, né? Vamos lá, vamos fazer o exemplo já de 14. Olha só que interessante. As armaduras de um capacitor plano no vácuo medem 30 centímetros por vezes 50 centímetros. Eles estão separados a uma distância de 2 milímetros. Calcule a capacitância desse capacitor. B, a carga que ele recebe quando as suas armaduras for aplicada uma DDP de 2000 volts. Bom, vamos lá. Aqui são os dados, a gente precisa transformar. Repare, nós temos aqui as unidades dadas em centímetros, vamos transformar em metro. Para transformar esse cara aqui, 30 centímetros, a gente transforma em 0,3 e 50 centímetros a gente transforma em 0,5. Beleza? E a distância, 2 milímetros, a gente transforma em metro.
Olha lá, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 metros. Por isso que as aulas iniciais do começo do ano é interessante para você saber transformar essas unidades. Aí a capacitância, gente, vamos lá, vamos pegar a permissividade e vamos multiplicar aqui, ó. A área, pode deixar do jeito que está aqui, ó. Se você quiser multiplicar antes, também dá certo. Tá, beleza? Então, vamos multiplicar em cima, que é a área, dividido pela distância. É só resolver continha. Fazendo essa continha, a gente vai achar 6,6 vezes 10 a menos 10 farad. Joia? Beleza. Então, e a carga? Bom, U é igual a 2.000. Então, eu vou... Q é igual a C vezes U. Então, vou multiplicar e a gente vai ter 1,32 vezes 10 a menos 6 coulomb. Beleza? Então, exemplo 14 foi muito semelhante ao exemplo 13, né? Muito tranquilo. Agora vamos ver alguma coisa diferente? Olha só. Exemplo 15, um capacitor é constituído por duas placas planas e paralelas, cuja capacitância pode ser modificada variando a distância entre as placas. Com a capacitância de 5 vezes 10 elevado à décima farad, foi carregado o capacitor a 50 volts e, a seguir, desligado o gerador. Em seguida, afasta-se as placas até a capacitância cair para 10 elevado a menos 10 farad. Calcule a nova DDP entre as placas. Galera, interessantíssimo esse exercício. Olha só, nós temos os seguintes dados. Ó, capacitância inicial e a DDP é de 50 volts. Aí, o que é feito? Nós temos isso daqui, ó, capacitores, temos a tensão e a distância. Aí, afasta-se as placas, né? Vamos afastar ela a uma certa distância, só, maior. E aí, o que a gente vai ter? Vamos ter que achar quem vai ficar constante nessa situação. E nessa situação, gente, não é mais o capacitor que fica constante. E sim, quem fica constante vai ser o quê? A carga. Olha só que interessante. Como a carga do capacitor permanece a mesma, né? A gente desligou, a carga continua a mesma. Só que a capacitância vai mudar, porque a distância foi aumentada. Se você lembrar da fórmula, a fórmula diz o seguinte: capacitância e distância são inversamente proporcionais. À medida que você aumenta a distância, menor vai ser a capacitância. Então a gente pode fazer o seguinte: como a carga é a mesma, eu posso relacionar a carga 1 antes com a carga depois. Olha só que interessante. Então, a carga antes é igual à carga depois. Então eu posso botar capacitor vezes tensão antes, vai ser igual ao capacitor 2 vezes a tensão depois. Então a gente tem aqui uma relação, olha só que interessante. Então capacitor vezes a tensão vai ser igual ao capacitor vezes a tensão 2. Aí, como ele quer a nova tensão, vamos resolver essa conta aí, beleza? Passando para o outro lado, e vamos achar uma DDP de 250 volts. Beleza, gente? Interessante, né? Então, você lembra que antes, quem era constante era o capacitor. Já aqui, duas placas, quando separam a determinada distância, quem ficou constante foi a carga. E quem modificou foi o capacitor e a tensão. Beleza? Beleza, galera? Vamos lá. Exercício 16, aqui interessante também. Olha só, as placas de 3 capacitores no vácuo possuem área A, a área 2A e a outra área dividida por 2, sendo, respectivamente, as distâncias D dividido por 2 e 2D. As distâncias entre as placas. O primeiro capacitor possui uma capacitância de 1 microfarad. Então, quais as capacitâncias dos outros? Bom, montar uma linha de raciocínio. Esse aqui é o capacitor, ele tem 1 microfarad. Então vamos ver como os outros. O capacitor 2, ele só tem o que? Olha só, a área é 2A. E a distância dele é D dividido por 2. Quanto que vai dar isso, gente? Vai ficar 4 vezes a permissividade, beleza? Então organizamos aqui. Vamos ver o outro capacitor. Agora vamos botar a permissividade, ele tem a área dividida por 2 e a distância é dobrada. Olha só. Então como vai ficar isso? Resolvendo essa conta de frações, vamos ter 1/4. Bom, feito isso, olha só que interessante. A gente pode relacionar essas fórmulas. Como? Tá vendo isso daqui, ó? Isso é igual a isso daqui.
Então eu posso colocar, no lugar de C', 4 vezes a permissividade, a área D, eu posso botar C, porque isso aqui é igual a C. Então se eu colocar C, olha lá, a nova carga, linha, vai ser 4 vezes C. C é igual a 1, a gente já viu, não é? Então a gente tem aí 4 microfarads. Isso aí é o capacitor 2. O capacitor 3, fazendo a mesma coisa, a gente vai ter 1/4. Então vamos dividir 1 por 4. Vão ter 0,25. Beleza? Então a gente acabou de determinar as capacitâncias de cada um dos capacitores. Joia? Então só relacionando eles aqui. Exemplo 17. Olha só, 2 dielétricos de constante K, K', estão colocados entre as armaduras de um capacitor plano, conforme a figura. Determine a capacitância do capacitor assim formado. Olha só que interessante, né? Nós temos aqui, ó, 2 capacitores. Eles estão aqui, ó, como se fosse, gente, 2 capacitores em série. Coisa que a gente vai estar vendo na nossa próxima aula, associação em série e energia de capacitor, né? Então nós temos a distância e uma certa carga. Como que resolve essa situação? Bom, nós temos o capacitor 1 e o capacitor 2. E toda vez que tiver 2 capacitores assim, que a gente fala em série, a gente vai fazer o produto deles em cima e a soma embaixo. Olha só que interessante. Então eu vou botar embaixo a soma e aqui o produto. Dá para cortar esse com esses aqui, porque eles estão em um fator comum, né? Posso botar em evidência e somar os 2K, beleza? E corta com esse aqui de cima. Logo a gente vai ter aqui, ó, um novo capacitor, é o produto das constantes, beleza? Dividido por quem? Pela soma das constantes embaixo. Então, esses daqui são os capacitores com as novas, né? O dielétrico dentro dele, a gente pode calcular dessa forma aqui. Feito, gente. Beleza? Cara, valeu! Essa foi a nossa primeira aula. A segunda aula agora vai tratar de associação de capacitores, capacitores em série, capacitores em paralelo e energia. Como calcula a energia de um capacitor, beleza? Essa vai ser a nossa segunda aula. Na terceira aula vamos ver circuito, resistor, capacitor. Então a gente vai ver como que se comporta uma lâmpada quando está ligada a um capacitor. Como que acontece no circuito paralelo, no circuito em série. Então, são aulas muito importantes, não perca essas próximas aulas. Beleza? Um abraço e vamos para cima, vamos arrebentar. Valeu!